Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Bem, gente, hoje eu vou estar falando aqui com vocês sobre escravos das paixões e as relações de objeto. Bem, primeiro vamos se familiarizar. Ai, gente, se vocês estão entrando aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E, gente, não esquece de deixar seu like aí e se inscrever para ajudar o canal, tá bom? Vamos voltar aqui. Bem, quando a gente vai pensar na questão das paixões, a gente já tem que ter na mente que o que é uma paixão, né? A paixão, ela pode estar vindo de uma origem de um nome, que vocês já devem ter escutado aqui nos meus vídeos, que é patologia, psicopatologia, né? Que seria o estudo das paixões da alma, né? E essas paixões, elas podem ser tanto positivas, né? No sentido de que ela vai te construir, porque toda paixão, olha, segundo o próprio Spinoza, ela move uma ação, ela move uma praxis. A paixão, tanto as tristes quanto as alegres, faz com que o sujeito tenha uma comoção, tenha uma emoção que te faça partir para a ação. E quando a gente pensa em paixão em si, essa palavra escravos e paixões, elas podem se fundir no sentido mesmo significativo, porque de alguma maneira, tanto o escravo quanto o apaixonado, de alguma maneira, ele está capturado pela sua própria paixão. O escravo no sentido que está capturado às vezes pelo outro, ou a palavra escravo no sentido de que você está escravo de uma captura de algo que você não consegue de alguma maneira se livrar daquilo, não consegue de alguma maneira sair daquela captura, às vezes de pensamento, ou às vezes uma captura mesmo de emoções. E quando você vai para um campo de reflexão sobre a escravidão das paixões, você já pode pensar o seguinte, que às vezes você está escravo mesmo dos seus próprios pensamentos e das suas próprias comoções, que a própria paixão faz com que você fique ali capturado. Mas às vezes a própria condição do seu pensamento e da sua alimentação imaginativa, no campo mesmo de imaginação, pode criar em ti a paixão, te colocando aí numa posição de escravidão que veio dos seus próprios pensamentos e que te fez ali um ser enamorado daquilo. Só que a paixão, ela tem um lado muito positivo, porque assim, as pessoas tendem a achar assim, qual que é a diferença de amor e paixão? Não tem nenhuma diferença de amor e paixão na questão sentimental. É lógico que você pode pensar a paixão como uma energia emocional muito grande de captura. E o amor é uma energia mais branda, no sentido de que, às vezes, essa captura foi toda domesticada pelas suas próprias questões mesmo neuroquímicas, que depois ela vai diminuindo seus picos energéticos, no sentido de realmente de alteração neuroquímica. Mas, quando a gente pensa as paixões, no sentido de que às vezes você tem uma paixão por um objeto e que realmente a paixão ela toma assim um formato de uma relação objetal, porque às vezes você pode coisificar algo e dentro dessa coisificação de algo, você pode estar capturado por essa coisificação, como por exemplo nos fetiches, né? Quando a gente projeta às vezes um gozo, né, numa determinada posição, num determinado olhar, num determinado posicionar, ou mesmo num determinado pensamento, e às vezes você está com uma pessoa cujo seu gozo não é naquela pessoa, mas é numa fantasia. E às vezes você está tão capturado, às vezes por uma fantasia, que é muito mais de uma ordem energética, pulsional e de explosão, no seu imaginário, do que às vezes uma situação real, né? Que a fantasia também entra nesse viés, né? Às vezes você fica tão enamorado da sua fantasia, que essa fantasia, às vezes masturbatória ou não,
ou uma fantasia mesmo, às vezes até intelectual de alguma questão, que te coloca ali numa captura de pensamento. E essa captura de pensamento que é o que inaugura as paixões, né? Que quando a gente tá ali capturado por um sentimento, por uma emoção, e esse sentimento, essa emoção, faz com que você tenha, por exemplo, uma repetição de pensamentos, né, contínuos, e que alimenta, né, esse próprio ciclo, né, de repetição de pensamentos, de repetição, ai, não sei por que eu não consigo parar de pensar naquela pessoa, não sei porque eu não consigo parar de pensar naquele trabalho, não sei porque eu não consigo parar, você não desliga a mente no sentido do próprio processo de pensamento. E esse pensamento, ele vai ficar naquela, sabe, naquela teclinha de repeat, 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 até você ficar tomado por esse repeat. E esse repeat, ele vai ficar ali colocando na sua mente que aquela coisa ou que aquela pessoa, no caso, às vezes uma relação objetal, que aquele objeto que lhe causa o furor, né? Que lhe causa a invasão do desejo e que esse desejo vai te tomando num sentido de um campo de um gozo mesmo, porque tanto a paixão quanto o amor, mas principalmente a paixão que lhe causa uma certa escravidão de pensamento, ela tem sim uma dor e um prazer. E essa dor e um prazer, ela vai causando uma certa invasão, mesmo tanto de uma psicossomática, porque tu tem ali toda uma energia pulsional de pensamento que te conduz a uma neurosensação e que vai te dando aquelas sensações corporais psicossomáticas e que faz com que você esteja sempre de volta àquele pensamento, de volta àquela repetição, às vezes, por exemplo, uma paixão, né, no sentido da palavra restrita, vamos colocar assim de uma maneira mais abrangente, a palavra paixão, ela não cabe só para a questão do relacionamento amoroso. A paixão pode ser paixão para qualquer coisa, como, por exemplo, às vezes até numa droga-adição. Por que a pessoa fica tão apaixonada de ter que tomar café todo dia um monte? Por que a pessoa, mesmo sabendo que faz mal, mesmo sabendo que dá taquicardia, mesmo sabendo que faz super eleva os níveis de cortisol e que esse nível de cortisol faz a pessoa ficar gorda. Mesmo assim, as pessoas continuam tomando e quando tomam demais, vai ter todo um reflexo. É só uma reflexão sobre que às vezes a gente é apaixonado por uma determinada coisa que faz mal. Às vezes é apaixonado por um chocolate, às vezes é apaixonado por escutar a música lá, metal, que seu vizinho quer te matar, entendeu? Às vezes você é apaixonado por N questões, só que às vezes, olha só, como no caso você fazer uso ou abuso de substâncias, essa paixão sua por esse objeto, né, no caso aí, ó, relação da escravidão da paixão e relação com o objeto, nesse caso, esse objeto te invade. E só que essa invasão, ela é produzida pela sua própria necessidade dessa dor, porque vai gerar um prazer. Mesmo que essa dor gere um prazer que não vai depois te dar muita sustentação na questão mais erotológica, na questão mais Zoe, né, no sentido de vida, né, que depois eu vou falar sobre esse personagem aqui para vocês. Quando a gente é tomado, né, por essa paixão ela inaugura na nossa neuroquímica, que vão colocar no córtex pré-frontal, mas principalmente nas partes mais internas do cérebro mesmo, os mecanismos que faz com que a gente entre naquele sistema de recompensa, sabe? Muito mais primitivo, do núcleo cumbis mesmo. E aí você está muito mais voltado para uma coisa mais primitiva. E quando o ser é aquele ser mais invadido pelas paixões, ele é muito mais... o acesso, né, a esse órgão do prazer
que está muito mais interno dentro do nosso cérebro, ele chama muito mais para a gente ir para um processo de repetição. E esse processo de repetição, né, que vai se dando aí numa cadeia quase que sintomática da primitividade, faz com que essa região principal do córtex pré-frontal, que deveria estar conduzindo de uma maneira muito mais nobre todo o processo de sublimação, que às vezes acontece quando a gente consegue, num processo de recalque, sublimação, às vezes transferir isso até para um processo literário ou produção artística, na produção mesmo da sublimação, é uma forma de, por exemplo, você controlar a paixão para que ela deixe de ser, na verdade, o escravo, faz com que você seja escravo da própria paixão, no sentido objetal da coisa, porque você está empregando para algo, às vezes até externo, mas às vezes pode ser até um objeto interno do seu próprio pensamento, que você fica ali repetindo, porque você tem uma necessidade, às vezes até dentro de um processo neurótico, de que aquela figura faz todo um sentido simbólico, imaginário, às vezes para o seu campo de gozo. Como, por exemplo, num sonho de Gradiva, né, de Gerson, que é um dos textos que o Freud produz e explica a questão de uma fantasia que um arqueólogo tinha por uma figura, né, que era uma estátua, né, uma escultura, que eles deram o nome de Gradiva, né, de Gerson. E essa escultura, Jensen, essa escultura, na verdade, entrava num lugar para a fantasia, né, desse personagem, que era chamado, acho que Norbert de Harold. Esse Norberto de Harold, que ele era enamorado, que era o arqueólogo, que era enamorado por uma escultura, que o Freud coloca ali na literatura como ele tendo um delírio, né, onírico, e esse delírio onírico sustentava toda a questão psicológica dele, ele empregou aqui uma relação objetal, porque ele era um arqueólogo, e esse arqueólogo ele estava tão possuído pela própria ciência, ele estava tão enamorado pelo seu trabalho que ele não tinha tempo hábil para viver situações externas ao seu mundo da ciência. E ele ficava por muito tempo trabalhando, invadido pelo próprio trabalho. E o nosso sistema, vamos colocar assim, nosso sistema nervoso, todas as nossas questões pulsionais, de alguma maneira, de ordem sexual, ela tem que ter um extravasamento, né? E quando não ocorre esse extravasamento e todas as energias pulsionais, principalmente da sexualidade, sublimada num ponto, assim, vamos colocar, de um recalque muito forte num processo de sublimação, que vai gerar ali uma produção, às vezes artística, uma produção literária, de alguma maneira, ela tem que sair de algum jeito. Às vezes pode estar saindo na arte, mas quando você, por exemplo, não tem um subterfúgio, às vezes artístico, ou esse dom que nasce dessa necessidade de liberar essa energia que está reprimida, pode ir para um campo sintomático mesmo, e que nesse caso, por exemplo, das fantasias, né, de Gradiva de Jensen, o que aconteceu? Esse sujeito do desejo dele, ele estava muito mais capturado pela própria paixão da própria profissão de arqueólogo, que ele se debruçou tanto o seu psiquismo quanto todos os seus desejos para com o trabalho. E quando ele viu um objeto que seria a Gradiva, né, e que depois ela no sonho onírico dele, essa imagem ganha o nome de Zoe, que na verdade significa vida, né? Todos esses detalhes mínimos, eles denotam cada fração do desejo deste sujeito como pessoa, numa
necessidade de suprir essa energia que está recalcada. Quando você pensa, por exemplo, que ele se namorou por uma estátua, né? Que ele se namorou por uma escultura de uma mulher perfeita, que ela tinha mínimos detalhes, e ele se aficionou no seu deambular. O que quer dizer isso? Se aficionou pelo modo com que os pés dela tocavam o chão numa manifestação de um caminhar, né? Deambular é caminhar. E quando ele, num processo de fantasia, né, num processo esquizoide de ser, ele fantasiava como deveria ser aquela mulher na realidade, que retrata uma época de 79 a.C., mais ou menos uns 2000 anos atrás, e ele fantasiando como deveria ser a vida, né, da Zoe, né, que seria Gradiva, como deveria ser essa mulher que para ele era muito mais quase que uma semideusa, porque ele nas fantasias dele, tanto de arqueólogo, porque ele tinha acesso ao conhecimento científico, histórico daquela peça artística, ele sabia toda a história, tudo que estava por trás, de como que aquela peça foi feita, de cada detalhe, e ele se aficionou nas partes dos pés, e ele observava cada parte daquela escultura subindo e dando toda uma significação quase que pulsional, num campo de gozo, e esse campo de gozo dele ficava tão pirado na mente dele, num processo esquizoide de imaginação, que no momento que ele podia, que era o único momento da vida dele, que ele poderia deitar e relaxar e ser alguém além da profissão, que era hora de dormir, e ele fazia toda a função, né? Ele dormia, e no momento do sono, né? Qual é a função do sonho na psicanálise? A função do sonho na psicanálise é fazer o sujeito dormir. Então, todo o trabalho que a gente tem de interpretação dos sonhos é justamente a maneira pela qual a gente elabora e sabe como foi o dia daquela pessoa. Por isso que o Freud coloca, por exemplo, que o sonho, na verdade, são restos diurnos, são restos daquilo que aconteceu naquele dia ou num dia anterior. Então, o sonho, ele está muito mais próximo da realidade, quando a gente faz análise do sonho de um paciente, ele está muito mais próximo da realidade interpretativa de como é a vida daquela pessoa, por fragmentos de que ele vai manifestando na hora que o paciente nos fala do que ele sonhou, como no caso, por exemplo, do sonho onírico, né, da Gradiva, que esse personagem tinha, de que ela, de repente, essa estátua, né, virava ali, dormiu, né, e como ele não transava, ele achava as pessoas do lado de fora fúteis, burras, ou mesmo achava que o lado de fora, que as pessoas elas eram como moscas, né, eram pessoas sem inteligência, sem alma, porque não tinha a ver com o sintoma dele, né? Vamos pensar assim nos traços, as outras pessoas não batiam com os traços dele. Então ele não conseguia achar o caminhar, por exemplo, da Gradiva, que ele olhava para pernas de todas as mulheres. Ele um dia passeou pela cidade ali de Roma, caçando um caminhar que lembrasse aquela posição do pé da estátua de Gradiva, para que o caminhar dela fosse de alguma maneira projetado no psiquismo dele, e que ele conseguisse achar um caminhar como a gente pensa assim, né? Vamos pensar da Branca de Neve, não, aquela que dormia, como que é o nome daquela personagem? Cinderela, que o cara ficava procurando com sapatinho de cristal. Esse personagem aqui, né, do Norberto, né, ele procurava um caminhar de Harold, ele procurava um caminhar da Gradiva
em todas as figuras que se mostrava na cidade. E ele ficava olhando os pés das mulheres, ficava um jeito de andar, de deambular, se aquela deambulação tinha um gingado pompiano, né, que ele tanto buscava nas fantasias, tanto masturbatórias, quanto nas fantasias oníricas que ele trazia para a reflexão. Quando ele imaginava, né, quando ele dormia, essa estátua, né, olha assim, a relação objetal, o objeto estátua, invadia seu psiquismo e ele, através do trabalho dele de arqueólogo, como ele estava tão escravocrata da própria profissão, mas ao mesmo tempo tinha essa paixão gera amor e dor, né? E esse amor e dor que ele sentia por isso fazia com que ele se afixasse ali, se aficionasse, na verdade, no seu próprio saber e no próprio saber sobre aquele objeto que estava ali causando um furor no desejo. E esse furor do desejo vinha também do próprio conhecimento que ele tinha da causa, né? Então fazia com que quando ele ia dormir, entendeu? Todo o campo relaxado da mente dele, quando ele está ali no sono REM, passando por todos os processos de sono, relaxava, mas, como diz Freud, né, o sonho tem uma função de fazer o sujeito dormir. Porém, o sonho, a produção onírica, ela é advinda, né, de coisas que aconteceu ou de coisas que você viveu de 1 a 2 dias. Então, se você vive da sua profissão, você vai estar pensando full time em tudo que você faz, em tudo que e você vive aquilo, você passa a ter o seu campo onírico invadido por aquilo que você fez durante o dia, que você fez no dia anterior, e se você faz isso continuamente, a tendência de você ter ali produções oníricas relacionadas a isso é muito grande. Tanto que, quando você dorme brigado com alguém, a tendência de você ter um pesadelo que está muito relacionado ao fato ocorrido, que te capturou emocionalmente a nível de amígdala, vai fazer com que você tenha um reforço na própria produção traumática e te faça, aí como um grupinho perguntou para mim, a ter repetições às vezes, se não sair de virar a página de alguma questão, porque aquela questão ela está muito presente no seu pensamento. A paixão como captura energética do ser, numa escravidão, é justamente isso. É quando, por exemplo, através até de um processo traumático, ou mesmo de um processo amoroso mesmo de paixão, e você repete pensamento, e fica naquele repeat, 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 que você aprende, inclusive até para quem quer aprender idiomas, repeat, repeat, é a coisa que faz mais aprender, em quase tudo, né? Porque entra depois no seu cérebro, o truque aí para vocês aprenderem, através de uma paixão, através de uma invasão do seu próprio sistema de repetição, né? Que a psicanálise mesmo fala assim, repete, elabora e entende. E quando você está nesse repete, elabora e entendeu, você passa, às vezes, a também fazer com que aquilo adentre de um modo que pode também ser positivo, como no caso de você ter uma paixão positiva por algo, que você vai evoluindo num processo de amadurecimento até neuroquímico relacionado ao objeto, e esse objeto depois ele vai sendo descatequizado no sentido energético e pulsional, né? E isso vai te tomando a consciência para uma coisa muito mais oxitocínica e relaxante. Ou no processo mesmo psicopatológico, às vezes devido a realmente psicopatologias, né, que são patologias da paixão. Toda psicopatologia é uma paixão. É algo que invadiu ali seu sistema, te causando algum sintoma que vai te classificar
num tipo de diagnóstico. Até nesse sentido, né, de paixão como passividade, patos, né, que é de patós, né, que vem de patos mesmo, de patologia, também tem ali o seu processo de repetição e sua neurosustentação, mesmo naquela questão do patós. Tanto que quando a gente pensa escravidão, paixão e objeto, a gente pode até colocar tudo junto. Por quê? Porque tanto a paixão, ela escraviza, porque ela vai te colocar num nível de pensamento de repetição, e às vezes a escravidão que tu tem, que te direcionou a uma paixão, ela tem tudo a ver com a relação de objeto. Por quê? A relação de objetos você também pode entender como uma coisificação que acaba indo, por exemplo, para uma perversão. Que a perversão seria o quê? Você está pervertindo algo que, num processo mais normótico, seria uma coisa que está assim, tipo, além. Imagina o cara gostar de uma estátua. Sabe o que significa isso para uma interpretação psicanalítica? Um cara que se enamorou por uma estátua porque ele não vê sentido nas outras pessoas que estão fora da profissão dele, que está fora, às vezes, do campo de gozo imaginário, de que ele não consegue achar alguém que tem um deambular igual a da Gradiva, e que, ao mesmo tempo, ela está estátua, ela está parada numa questão estátua, só que no campo onírico ela ganha vida. Então significa que ainda o Eros dele está buscando algo da significação erotológica de vida, de venha, de desejo, entendeu? E, porém, no campo da realidade psíquica dele, que é psicopatológica, no caso, tudo bem dos delírios oníricos dele e tal, e coisa e tal, mas no campo da realidade ele não consegue se relacionar com uma mulher, porque ele busca nas mulheres o andar, o deambular de Gradiva, porque ela lembra uma deusa, ela lembra ser filha, lembra não, né? Porque na história ela é filhas de divindades, né, da Pompeia, e de alguma maneira ele não consegue achar isso na humanidade real e possível, porque o seu campo de gozo é muito mais delicioso dentro da própria imaginação, né, que projeta aquela mulher ideal, que é a Gradiva, que é a Zoe, perfeita na sua deambulação e na sua manifestação de superioridade divínica, né, de divindade, e que ao mesmo tempo essa mesma invasão no psiquismo dele coloca as outras pessoas num patamar muito inferior. E as outras pessoas passam a ser moscas próximo do desejo dele. Então, nesse caso, esse sujeito, ele foi sim escravizado pelo seu próprio desejo. Ele foi escravizado pela sua própria fantasia, que de uma maneira até com uma relação de objeto, e no caso era um objeto mesmo, porque é um objeto, mesmo ela tendo, olha só, no significado psíquico, ela ganha o nome de Zoe, que significa vida, né, em grego, mas no campo da realidade, ela é uma estátua que não passa de uma coisa morta. E aí você pode parar para pensar que esse sujeito não conseguia ver significado nas pessoas vivas e nas pessoas com pulsão, Zoe, né, de vida, com a fantasia real que escravizava ele naquilo. E ao mesmo tempo, ele tem uma fantasia por um objeto para um objeto inanimado, para um objeto morto, quase que numa fantasia de uma parafilia, de uma necrofilia. Entendeu? E a necrofilia é o quê? Aquele desejo que as pessoas têm de gozar numa pessoa morta. Entendeu? E a estátua, querendo ou não, ela tá numa posição paralisada no campo da realidade real e factual. No campo onírico dele, aquela pessoa fazia um sentido na cabeça dele, como arqueólogo, de criar situações, todas que ele estudou,
trazendo nela toda a vivência histórica e pomposa que deveria ser o que ela vivia. E é como se ele pudesse ter contato ali nos sonhos com algo de divino daquela estátua, mas que na verdade representava que ele era uma pessoa muito especial, muito inteligente, o escolhido por aquela divindade gradiva, né, Zoe, e que aquilo fazia ele se sentir poderoso e que ao mesmo tempo fazia com que as fantasias dele, mais do campo de Eros, né, de vida, que seriam as pessoas do mundo real e factual, não tivesse sentido. Então, olha só que interessante. Nesse caso, esse sujeito foi capturado pela paixão, passou a ser um escravo da própria paixão, porque a paixão já escraviza de alguma maneira o sujeito num processo de repetição e sintoma que faz com que a pessoa viva, respire, mude, às vezes até, como diz o Spinoza, né? A paixão, ela cria ação, ela cria praxis, tanto a negativa quanto a positiva, mas a paixão positiva cria muito mais um adentrar naquilo que a gente é e faz com que às vezes a gente deixa de ser algo para poder vivenciar no psiquismo algo que parece mágico. Então a paixão, de alguma maneira, numa relação escravocrata, objetal, ela coloca o sujeito num processo de repetição. E ela coloca o sujeito numa evasão psíquica daquilo, e aquilo faz com que dê sentido para algumas questões da vida dela, e esse sentido todo inaugura nesse sujeito uma captura de si mesmo para com aquele objeto. Por isso que é uma relação de objetos que pode ser coisificado, né, num processo de fetiche, onde o sujeito realmente tem um desejo, às vezes uma parafilia louca por alguma coisa, porque as parafilias, né, sei lá, desde uma necrofilia, desde qualquer tipo de parafilia, mas que a pessoa fica capturada naquilo, e aquilo faz com que ela goze sempre naquilo e que ela não saia de alguma maneira, e nem queira sair. São aquelas pessoas que são viciadas em se apaixonar, que às vezes ela se apaixona por um tempo e depois ela precisa trocar esse objeto porque a paixão acabou. Então a pessoa, às vezes a pira da pessoa é justamente essa, ir para uma próxima paixão para poder vivenciar todo aquele sentimento, e aí quando acaba a catexia, né, pulsional, ela volta a entrar na pira de tentar achar outra, e não deixa que, tudo bem, o amor ele pode nascer da paixão, mas às vezes o amor ele vem brando mesmo, às vezes não vem, você gosta de alguém que não tem aquela paixão, mas quando você vem de um sentimento onde você teve essa pira doida, às vezes você vai ter um relacionamento, às vezes até problemático e tóxico, porque às vezes você tem essa coisa de quando as pessoas realmente têm processos de demência, né? Que é quando a paixão ela tá de uma maneira tão patológica, de repetição, que você se aficionou em determinada parte objetal da pessoa, que aí são as que a gente chama de perversão, que quando entra um perverso numa clínica analítica, a gente tem que ter milhares de supervisão e cuidado, porque às vezes até a posição do analista acaba entrando nessa posição objetal, onde o narcisismo daquela pessoa, que às vezes pode ser o processo mesmo de captura, ou mesmo da própria patologia daquela pessoa, faz com que a própria análise, de alguma maneira, faça parte dessa psicopatologia. E às vezes, ao invés de construir, pode estar construindo um monstro. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer escuta, por exemplo, de uma pessoa que está capturada, às vezes, por uma paixão. É óbvio que muitas das nossas coisas na vida, assim, eu já fui muito apaixonada por várias coisas e hoje já consigo, de alguma maneira, sentir com uma pulsão menor, que eu já percebi que transformou em amor determinados acontecimentos, tanto profissional quanto
vivencial da minha vida. Só que tem pessoas que elas ficam tão capturadas em questões da paixão e da fixação, às vezes neurótica, ou não, aí no caso mais da coisificação objetal, que acaba indo para um lado muito mais da perversão. E quando está muito mais do lado da perversão, é onde a gente tem que ter muito cuidado, porque se eu tenho um perversinho aqui, um perverso, que é um perverso narcisista e com uma psicopatia alta, vamos colocar assim, um psicopata perverso e narcisista, a gente tem aqui mais um trabalho árduo para fazer, como por exemplo fazer uma escuta de tudo isso e saber onde colocar essa pessoa que está desviada, né, do caminho, às vezes até de uma castração simbólica que é necessária para a formação do psiquismo, onde a gente não consegue, de alguma maneira, para passar para a próxima tecla, entendeu? Às vezes para a próxima página. Então, se eu tenho um sujeito aqui que ele está muito mais invadido, no sentido de toda essa construção da perversão, com narcisismo cagado, mas esse narcisismo cagado ter uma estruturação, por exemplo, de uma psicopatia, eu tenho uma receita de bolinho aqui terrível para, por exemplo, tratar um sujeito desse. E esse sujeito, porque esse sujeito, ele vai estar tão capturado pela própria paixão que não conseguiu adentrar no processo de castração e acabou sendo que é todo mundo numa neuroconstituição psicológica, somos polimorfos perversos quando a gente está numa fase de desenvolvimento psíquico infantil. Mas, por algum motivo, essa pessoa, aqui nesse processo, né, de castração simbólica, imaginária, não passou por aquele corte fundamental, que é a proibição, por exemplo, do incesto de alguma maneira, ou mesmo por um corte psíquico e uma adentrada, né, nessa coisa que seria mesmo a castração simbólica e o início do complexo de Édipo, e teve alguma cagada aqui, e acontece, a pessoa passa a ter uma neuroestrutura muito mais voltada para a coisificação, que vai para a perversão. E nesse momento da coisificação, que vai para a perversão, o que acontece? Essas relações que elas fazem nos núcleos da vida dela acaba sendo relações objetais, acaba sendo uma relação de objeto, onde as pessoas são objeto de manutenção do desejo, tanto narcísico, porque esse narciso aqui tá cagado, ele tá muito mais voltado para uma coisa que não foi às vezes proibida, no sentido de que não teve ali uma castração simbólica para inaugurar uma angústia, e essa pessoa passa às vezes por cima das outras pessoas, porque ela não tem uma noção da própria sensação de angústia, não tem uma noção da própria sensação de castração e de dor e de frustração, que é tão necessária quanto qualquer outro processo, porque quando a gente passa pela castração simbólica, dói. E quando dói, também inaugura um não. E esse não é tão fundamental para o psiquismo e para um lado muito mais saudável do que, por exemplo, não ter essa castração. E quando não tem essa castração, a entrada para um narcisismo mais patológico, que é dos narcisistas, e às vezes para uma entrada mesmo, às vezes de um processo aqui, aí vamos colocar mesmo a coisa do psicopata forense, é muito maior, porque vai para a ordem da perversão, da coisificação e das parafilias, né? Como no caso aí desse, para mim, dessa fantasia de Gerson, né? Que seria os sonhos de Gradiva, que vai... a coisa ficou tão científica, mas ao mesmo tempo que o desejo, que deveria ir para o lado mais do Eros, foi muito mais para o lado tanático, mas esse Thanatos dele, para ele dar conta no lado pulsional, acabou indo para um lado muito mais voltado para uma necessidade de extravasar no sonho, mas com um objeto inanimado como uma estátua, que é quase como se fosse uma necrofilia. Então, são várias questões aqui para a gente pensar quando a gente vê a questão dos escravos, né, das paixões. Às vezes você está
ali escravizado por uma paixão que não te deixa sair de um campo funcional para o outro. E aqui vale o quê? Muita terapia, gente. E para quem assistiu até aqui, obrigada. Se inscreva no canal, deixa seu like se fez algum sentido. Se tiver alguma dúvida, gente, coloca aí embaixo, ajuda bastante.